pessoal, vamos fazer mais um dos episódios dos bugs do Bitcoin, hein? A gente está fazendo aqui no canal uma revisão de cada CVE, ou seja, cada falha de segurança que foi identificada no Bitcoin desde o início do projeto, lá em 2010, os primeiros bugs e coisa e tal. Como aquele bug aconteceu, por que ele aconteceu, como foi corrigido, enfim. A ideia aqui, lógico, não é depreciar o Bitcoin, muito ao contrário, eu sou um grande entusiasta do Bitcoin. O fato é, justamente por ser um programa muito seguro, é útil para nós, como desenvolvedores, observarmos como foi feita a correção, os problemas que foram encontrados e como a gente evita esse tipo de problema no nosso software, né? Então a gente vai ver hoje o bug CVE 2018-20587. É mais uma falha na chamada RPC, uma falha de controle de acesso. Vamos entender exatamente o que é isso. A gente já viu uma falha desse tipo no bug anterior, no CVE 2018-20586, em que, devido a uma falha no controle de acesso, você poderia incluir textos no log do Bitcoin. Então não é nada demais, mas você podia incluir um log no Bitcoin e eventualmente usar aquilo para fazer um ataque de engenharia social. Esse que a gente vai ver hoje, o 587, é ainda mais improvável de ser explorado. Repara que ele tem um nível de criticidade 2.1, ou seja, é praticamente impossível alguém conseguir explorar esse bug. Repara, é o menos crítico de toda a história do Bitcoin, é o bug que a gente vai ver hoje. Você vê que realmente é muito pouco provável alguém explorar ele. E o fato é que é tão improvável que ele não foi corrigido. Esse bug existe ainda, tá? Bom, qual que é a história, né? Eles contam aqui, falam um pouco, isso aqui ele foi identificado no Bitcoin 0.17, ele fala aqui em algum lugar, 0.12 a 0.17, mas ele está valendo ainda até hoje no Bitcoin, tá? Então, tem aqui a explicação desse bug e qual que é a ideia aqui, né? Quando você roda o Bitcoin Core é esse programa aqui, tá? Eu estou rodando ele aqui na minha máquina, é o cliente, coisa e tal. Ele faz todo o registro dos Bitcoins, mantém o blockchain na minha máquina, entra em contato com outros nodos do Bitcoin. Mas o mesmo código que roda isso daqui, ele também tem na forma de serviço. Ou seja, ao invés de você ter uma interface bonitinha assim, você tem um serviço que fica rodando na sua máquina e gerenciando o seu nodo completo aqui na sua máquina, né? Então, repara que a funcionalidade é a mesma. A única diferença é que esse nodo completo aqui ele foi feito justamente para você usar como um ser humano. Você mandar alguma coisa, você receber Bitcoin, enfim, você vê as transações e coisa e tal, tudo aqui feito para humano. Agora, imagina que você queira fazer uma interface do seu sistema com Bitcoin, é muito melhor você usar uma chamada RPC, que é uma chamada feita para programas, né? Não é um humano falando com Bitcoin, é um programa. Então como é que você pode fazer isso? Você pode chamar o Bitcoin D. Eu tenho que fechar um, porque os dois ao mesmo tempo eles não podem rodar. Lembra, é um nodo só. Eu posso ter várias interfaces para esse meu nodo, né? Então, o fato é que se eu for aqui no meu programa, no meu computador, ele está instalado em C Program Files Bitcoin, tem um subdiretório daemon, que eu posso rodar o Bitcoin D, e ele está rodando aqui agora na forma de um programa, tá vendo? Ou seja, ele não está fazendo nada em tese, está rodando ali, ele vai fazer a inicialização e coisa e tal. Aqui ele está conectando com os outros nodos, né? Lembra como eu falei para você? Todo nodo Bitcoin ele se conecta com outros 10 nodos que estão próximos, e aí para justamente estabelecer essa conversa e coisa e tal. Então ele está fazendo aqui as conexões. Eu não sei se ele já está acessível aqui, se ele já está, se eu já posso usar ele. Deixa eu tentar aqui. Para fazer isso, eu teria o meu outro programa, né? Então eu vou chamar, esse aqui vai ficar rodando aqui na minha máquina, ele é um nodo rodando ali como um serviço, né? Se eu for, porém, você der aqui um Bitcoin, está tudo no diretório daemon, tá? Aqui eu tenho o Bitcoin D, que é o daemon que está rodando, e aqui o Bitcoin CLI, que é o Bitcoin que eu estou usando para acessar ele. Então eu posso chamar aqui Bitcoin CLI Help, ele vai me mostrar todos os comandos que eu posso dar naquela carteira, né? Então, por exemplo, eu posso pedir aqui a carteira, informações da carteira. Vamos experimentar isso. Bitcoin CLI, get wallet info.
E aqui pronto, ele chamou o RPC do Bitcoin e retornou aqui os dados da minha carteira e coisa e tal, alguma informação dela aqui. Eu não sei nem se eu posso mostrar esse negócio aqui diretamente, então eu vou ocultar alguma coisa que tiver aqui para não comprometer nada. O fato é que eu peguei as informações da minha carteira, tem aqui o meu balanço e coisa e tal, eventualmente não confirmado e tal, né? Repara, para que serve isso? Porque, na verdade, assim, eu não vou ficar chamando numa linha de comando, mas se eu estou desenvolvendo um programa em Python, um programa em outra linguagem qualquer, um site de vendas, por exemplo, em Bitcoin, eu quero aceitar Bitcoin, eu posso usar esses comandos, o meu programa pode chamar esses comandos, get wallet info, todos esses comandos que estão aqui, ó, dá para mandar transação, receber transação, perguntar se a transação foi compensada, enfim, dá para fazer um monte de coisa com um nodo completo aqui, e aí você consegue então fazer a interface programática do seu nodo Bitcoin, né? Isso é chamado RPC. Qual que é o problema que eles apontaram no 20587? Você reparou que eu não precisei me autenticar aqui? Por que eu não precisei me autenticar? Porque na minha máquina, por default, se você roda o cliente, ele só atende a comandos na própria máquina, ele não aceita comandos de fora. Ele só aceita comandos na própria máquina. E daí, eu não preciso de autenticação, porque eu já estou logado, eu estou na máquina que eu estou fazendo o comando, então ele entende que está tudo ok. Se você precisa colocar o seu nodo numa máquina e o sistema que vai usar aquele nodo numa outra máquina, você pode estabelecer uma credencial de acesso e fazer essa conexão usando um login e senha, e aí ele passa a aceitar essa coisa. Mas por default, ele só aceita conexões na própria máquina. Então, repara como é que isso funciona aqui no código do Bitcoin. Ó. Quando ele começa a rodar aqui, ele chama essa função HTTP bind address, ou bind address, né? Ou seja, ele vai pegar a porta, ele vai reservar a porta na sua máquina para ficar escutando as conexões de fora. Então, ele cria, na verdade, se você olhar esse programa aqui, esse Bitcoin aqui, né? Ele criou um servidorzinho web naquela máquina para ficar escutando o chamado de quem for chamar aquilo ali, né? Quem for chamar o RPC daquele programa. E ele cria isso numa porta específica e ele faz o bind em 2 IPs. Olha só, no IP 2.2.1 e o 127.0.0.1. Isso é o default dele. O que quer dizer isso? Isso é o endereço local em IPv6, aqui em cima, né? O IPv6 é aquele IP maior, que tem mais números e coisa e tal. Nele, ponto e vírgula, 2.2.1 é o localhost, né? E no IP antigão, o IPv4, o localhost é o 127.0.0.1. É um endereço reservado, né? Então, ele pega esses dois que ele garante que ele só aceita a conexão da máquina local. Mas repara o que acontece aqui na função mais adiante. Ele faz a conexão, coisa e tal, e ele retorna aqui, ó. Aqui no final, ele retorna aqui, ó. Se ele não conseguiu conectar com nenhum endereço daquela lista, lembra, qual que é a lista? Eram os 2 endereços locais, né? Era o ponto 2.2.1 e o 127.0.0.1. E daí, se ele não conseguiu conectar com nenhum, ele retorna erro, tá? Então, ele tem que qualquer número que ele conectar ali, tá ok para ele. Se ele conectar com um só e não conectar com o outro, tá ok para ele também. Qual que é o bug neste caso? Eles imaginaram a seguinte situação. Você cria um serviço, bota para rodar naquela máquina, aquele serviço vai capturar, vai fazer o bind na porta específica lá do Bitcoin, no endereço 2.2.1 e só. Então você vai reservar aquela porta. O Bitcoin, quando começar a rodar, ele não vai conseguir reservar aquela porta, por quê? Porque o seu serviço já reservou aquela porta. E aí ele vai conseguir fazer o outro que você não reservou, ele vai lá e consegue fazer. Só que o que acontece? Agora você tem uma porta que está com o seu serviço malicioso e a outra porta com o Bitcoin. Então alguém chamando a porta do seu serviço, você pode repassar aquilo para a porta do serviço do Bitcoin e pegar as informações no meio do caminho. Entendeu como é que é impossível praticamente você conseguir explorar esse negócio? Você teria que ter uma máquina rodando, um serviço rodando na máquina que está o nodo, que foi instalado maliciosamente, que pega um endereço só, não pega o outro, e daí quem vai chamar o endereço tem que chamar o seu endereço, que é o endereço V6, que ainda é pouquíssimo usado, e aí você chamaria o V4. É uma situação assim, a chance de acontecer isso é muito pequena, né?
mas não deixa de ser um problema de segurança, foi o que eles apontaram aqui, que a pessoa pode justamente criar um serviço que captura o IPv6 do localhost, intercepta o request e pega as informações de credenciais e repassa para o local no IPv4. Né? Então, em tese, dá para fazer isso. Agora, assim, se a pessoa já consegue instalar uma máquina, um serviço no seu computador que está rodando o seu full node, meu amigo, a sua segurança já foi para o saco há muito tempo, já foi um negócio que já quebrou há muito tempo, a chance de alguém explorar isso é muito pequena. Né? Eles tentaram chegar a fazer uma correção, o Vladimir J. van der Lam fez uma correção, um pull request aqui, a gente pode dar uma olhada, repara como é que ele faz aqui, como é que ele corrigiria aquele código ali. Né? O código permaneceria igual, mas ao invés disso ele contaria o número de falhas e se o número de falhas for 0, ou seja, se conseguir conectar com todo mundo, ele dá ok. Se não conseguir conectar com todo mundo, ele dá erro. Ele inverte a lógica. Né? A lógica atual é, se ele conseguir conectar com qualquer dos endereços, já está ok, já funcionou. Aí não, ele passa a precisar conectar com todos os endereços para dar certo. Qual que é o problema nisso daqui, né, que eles apontaram justamente aqui na discussão? Que você ainda tem sistemas que só trabalham com IPv4. Ou seja, tem sistemas mais antigos, você quer rodar o Bitcoin, mas ele só tem IPv4, não tem IPv6. Então ele vai sempre dar erro na hora de tentar dar o bind no IPv6. Então, ou seja, essa correção dele aqui passaria a o Bitcoin não funcionaria mais nesses sistemas. Então, embora ele tenha feito isso daqui, ou seja, ele corrigiu o problema e coisa e tal, mas no final das contas essa alteração foi descartada porque justamente tornaria o Bitcoin incompatível com sistemas que não têm o IPv6. Então, voltou atrás, ficou a vulnerabilidade aberta de novo. O que eles fizeram mais adiante foi uma outra alteração que só inclui um aviso explicando esse problema. Olha só, por default a interface faz não sei o que lá. Aí ele explica esse tipo de coisa e fala para você eventualmente limitar ou evitar esse tipo de problema na sua máquina. É aquele negócio, é uma fragilidade, não deixa de ser, mas é uma fragilidade extremamente improvável de ser explorada, uma coisa que você teria que já estar na máquina do cara que está com full node, e ainda assim contar que o cara vai conectar no IPv6, não vai conectar diretamente no IPv4, então é muito pouco provável que esse erro seja explorado de alguma forma, nunca foi explorado. Então, mas o fato é que é um erro muito pouco crítico que ainda está atual, ainda existe atualmente no Bitcoin, justamente por ser muito improvável de ser explorado, né? É aquele negócio. Não vale a pena você rodar um nodo, full node Bitcoin numa máquina pública. Se você vai ter a sua carteira ali, coisa e tal, você rodar o full node completo, você pode até rodar. Porque o full node completo, o que ele vai fazer só é ficar recebendo e mantendo o blockchain naquela máquina. Então isso não tem problema, não tem problema de segurança ali. O que você não deve fazer é colocar uma carteira ali. Porque se você colocar uma carteira, você pode ter Bitcoin que está ali, né, a chave privada está naquela máquina, e se essa máquina é uma máquina pública, uma máquina usada por várias pessoas, isso realmente passa a ser uma temeridade. Essa carteira pode ser explorada por outras pessoas. A gente já explicou para vocês que a carteira ela fica na própria máquina que está o nodo aqui, né, a carteira do full node, tá? Então a carteira do full node ela fica aqui no disco C, usuários, nome do usuário, appdata, roaming e Bitcoin. E aqui você tem wallets. E essa wallet aqui só tem uma wallet. Nesses arquivos aqui você tem justamente a minha chave privada, que é a minha carteira associada a esse nodo. Né? Então o nodo em si, ele só tem aqui o blockchain, que é o blocks, e o chain state. Né? A blocks, que é a blockchain completa, e o chain state, que são as UXTOs, né? as últimas transações não completadas ainda para motivo de otimização. E as wallets que você pode incluir nesse caso aqui. Né? Então, nessa situação, a exploração desse tipo de bug seria muito pouco provável. Eu teria que usar o meu Bitcoin nesse formato aqui, no formato de serviço, né? Não como a interface dele, mas na forma de um serviço. Isso é muito usado, por exemplo, o pessoal que faz mineração só usa assim, coisa e tal, mas na prática
você teria que configurar errado a coisa, você teria que deixar isso aqui numa máquina pública, ou uma máquina que outra pessoa tem acesso, para que outra pessoa instale um serviço malicioso naquela máquina, para confundir você mesmo. Quando você chamar o Bitcoin aqui através de um desses comandos aqui, quaisquer, ele te dê essa informação, né? Vamos ver isso aqui, Get Blockchain Info. Aqui ele dá umas informações aqui de como é que está a blockchain, coisa e tal. Olha, aqui tem o BIP 34, BIP 66, é interessante a coisa. Enfim, é isso daí. Taproot, olha, já está aqui, olha que bacana. Já está locked in. Então é isso daí, minha gente. Visto aí esse bug que, como eu falei, é um bug meio pouco sensível aqui do Bitcoin. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.